Bom dia, Sheila. Bom dia, Elvio. Tudo bem? Tudo ótimo. Sheila, conta para nós, mostra um pouco para nós, o que é a casa de troca? Vamos lá. Bom, a casa de troca, ela nasce do meu anseio em ser ceramista e conhecer o ambiente em que me encontro, no caso é São Mateus, que estou aqui há 12 anos. Peraí, primeiro, aonde fica São Mateus e exatamente aonde você está na casa de troca? Bom, São Mateus fica ao norte do Espírito Santo e eu fico no balneário de Guriri, no Bosque da Praia. Então aqui é Casa de Troca Cerâmica da Restinga. Tá. É? E aí você começou a construir há 12 anos atrás essa casa de troca, é isso? Sim, através de oficinas oferecidas à população daqui do Bosque da Praia, em especial as mulheres. E depois, com a minha pesquisa acadêmica, ela se ampliou no sentido de eu conhecer onde se localizava a matéria-prima para cerâmica, que é a argila. Então, a partir disso, em 2018, nós fomos selecionados no edital da Secult. O que é Secult? Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, que lança seus editais, e que a Casa de Troca foi um dos projetos que recebeu um investimento de R$50 mil para realizar e oferecer para a comunidade uma série de oficinas e desenvolver várias ações para fortalecimento da cadeia produtiva da cerâmica, fomento da linguagem de cerâmica e oferecimento de técnicas e tecnologias aos ceramistas da cidade e do município, ao mesmo tempo que os ceramistas, outros ceramistas foram convidados a integrar o projeto, porque o projeto também propunha uma troca de saberes. Essas oficinas aconteceram no espaço da Casa de Troca, depois os trabalhos realizados a partir dela aconteceram itinerantemente em São Mateus. E agora a Casa de Troca, ela oferece às pessoas interessadas na linguagem da cerâmica a oportunidade de diálogo, de prosa mesmo, de troca de saberes, e tem uma programação que contempla isso. Nesse ano de 2019, ao invés da Casa de Troca receber, a Casa de Troca vai a alguns espaços que nós entendemos que o projeto não conseguiu contemplar. Então, nós vamos para bairros como Liberdade, que é um bairro muito peculiar em São Mateus, que ele nasce a partir do lixão. Hoje não mais, porque foi implantada a coleta seletiva, mas os resquícios dessa população e dessa característica do bairro ainda permanecem muito forte. Vamos também a um bairro chamado Bom Sucesso, que é um reduto de jovens, onde a gente pretende mostrar e oferecer a linguagem da cerâmica para essa população, que também a gente sentiu que tinha pouca presença no momento das oficinas, os jovens. Eu conheci você há um bom tempo, né? E nesse tempo que eu te conheci, a gente conhecia assim, mais de a gente se encontrar nos lugares, a gente quase nunca proseava muito, assim, né? Mas detalhadamente como a gente está proseando esses dias, né? Nessa minha caminhada e tal. E eu lembro que você teve uma coisa muito próxima da minha atuação, que sempre teve várias outras ações ligadas ao cinema, ligadas a não sei o quê, e aí você acabou fazendo essa opção pelo naif, pela pintura, e também pela terra, pela argila, né? E essa opção, por exemplo, em relação à argila, e tanto ao naif, que de uma certa maneira, não sei como, mas tem uma ligação, né? Dentro do mundo que a gente está vivendo, esse processo de transformação, de mudança, seja lá o nome que a gente queira dar, qual a importância desses dois trabalhos, por exemplo, e o que seria, por exemplo, se você traduziu para mim, naif, como uma, não foi você que traduziu, mas assim, uma coisa menor, uma coisa que a gente coloca lá em São Paulo, por exemplo, com a coisa do caipira, que muita gente rejeita esse termo caipira. Eu gosto muito do caipirismo, gosto muito dessa coisa do jeca, né? Então diz para mim, qual a importância desse tipo de trabalho, tanto com argila quanto naif, na construção de um pensamento para o mundo aí? Se então, é que tem. A pergunta tem vários elementos, então eu vou começar dizendo que não foi uma opção. Aliás, não é nenhuma pergunta, é uma ladainha, né? Não foi uma opção, eu não optei por uma linguagem. Eu transito
entre as linguagens. Se eu fosse trabalhar com essa forma de opinar, né, eu escolheria, então, a poesia. A poesia é a norteadora de todo o meu trabalho. A poesia, não enquanto rimador com flor, mas enquanto um pensamento filosófico, né, uma construção de pensamento, um olhar especial lançado às coisas, aos objetos e às pessoas, e a mim mesma. Então, a poesia norteia. Mas indo para... Então, eu vou, a partir da poesia, eu vou dialogar com o teatro de rua, eu vou dialogar com a pintura naif no universo feminino, com o desenho e com a cerâmica. O termo naif é um termo muito falado e muito dado a controvérsias. Então, existem várias interpretações, mas eu posso falar da minha interpretação. O artista naif, hoje entendido por mim, é um camarada que ele construiu, ele não teve a educação formal nos cânones acadêmicos das belas artes, mas ele pinta espontaneamente, é um artista autodidata, e que ele vai falar não só do caipirismo, do interior, dos valores rurais, mas ele vai falar de qualquer coisa que suscite na sua alma. No meu caso, são os ritos de passagem, as festas populares, mas os meus companheiros, eles falam das paisagens, eles falam dos trabalhos, da mulher, do homem, como Enzo Ferraro, por exemplo, fala da urbanidade de São Paulo, ele é um pintor naif. Então, o naif hoje ele se expandiu porque o ser humano é um ser em transformação constante, ele não está parado num lugar e nem num tempo. Então, o termo que o acompanha, eu entendo que também acontece o mesmo fenômeno de mudança e transformação. Quanto à importância do naif e da pintura no meu trabalho, é uma importância, eu diria, de vida, porque é o meu dialeto, é como eu me comunico com as pessoas, é o que eu tenho a oferecer para os homens e para as mulheres com que eu dialogo. É a minha forma de ver o mundo. Em especial, o barro, a cerâmica e a argila, eu entendo e converso aqui na Casa de Troca com as pessoas que frequentam o ateliê e que trabalham nele. Eu entendo que a cerâmica ela propicia uma experiência planetária de aproximação com a Terra. Então, eu não entendo hoje o homem, o indivíduo, como um cidadão do Brasil, é um cidadão planetário que precisa entender a sua responsabilidade com o planeta. E a partir do momento que uma pessoa vai num barreiro, ela entende o mineral, a argila, e ela tem um contato, uma história sensorial com essa massa. Isso, da nossa experiência aqui, aproxima as pessoas de vários problemas ambientais que precisam estar na pauta de qualquer pessoa hoje. Então, eu diria que a cerâmica é uma questão, é um caminho para as pessoas entenderem não só a arte, não só a forma, não só a linha, não só o volume, e não só uma cadeia produtiva de artesanato brasileiro, mas entender as reações químicas, físicas, ambientais que existem à sua volta. É um jeito de entender o mundo físico. Então, eu acho mágico, até o ponto que uma coisa científica pode ser mágica, e para mim as duas coisas acontecem. Não sei se eu respondi a pergunta, mas espero que não. É isso. Né? Muito obrigado, minha querida, muito obrigado.